A paz do Senhor a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Presença de Deus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com você e eu te desejo um vídeo edificante. Assista até o final e fica com Deus. E hoje eu vou trazer uma palavra que se encontra em Ageu, capítulo 1, e eu vou ler os versículos 1 ao 7. Você possa ser abençoado por essa palavra, compartilhar, acompanhar o nosso canal, nosso Instagram, nossas redes sociais e ajudar a gente a alcançar mais pessoas para que a presença de Deus possa se aproximar ainda mais das pessoas que acompanharam nosso conteúdo, amém? Então vamos lá. Ageu capítulo 1, versículo 1 diz assim: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos farteis. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Amém. Bom, eu li os primeiros versículos para contextualizar o período e do que isso se trata. E nós vemos então que o Senhor usa o profeta Ageu para exortar o povo de Israel sobre a construção do templo. A casa de Deus havia sido destruída, mas os israelitas ainda não tinham reconstruído ela. Muito pelo contrário, nós vemos que as casas deles próprios estavam adornadas, estavam arrumadas, construídas, mas a casa de Deus estava destruída. Isso nos mostra que provavelmente o povo de Israel estava distante do Senhor, porque nessa época do Antigo Testamento nós sabemos que o lugar onde as pessoas que acreditavam em Deus mais tinham relacionamento com o Senhor era no templo. Era no templo orando, era no templo ouvindo a palavra e o direcionamento do sumo sacerdote. E se o templo estava destruído e inabitável, isso significa que provavelmente os israelitas não estavam tendo mais tanto relacionamento com o Senhor, tantos momentos de intimidade, de crescimento espiritual. Ou seja, eles estavam negligenciando as coisas de Deus, negligenciando as coisas espirituais. Enquanto eles estavam prestando atenção nas coisas terrenas, nós vemos no versículo 6 que eles estavam se importando muito mais com semear, trabalhar, receber, comer, enquanto a própria casa de Deus estava destruída. E o Senhor usou o profeta Ageu justamente para exortar o povo de Israel quanto a isso. Eles estavam passando muito mais tempo com as coisas terrenas do que com as coisas espirituais. Havia então uma falta de preocupação espiritual, porque eles não estavam se preocupando, não estavam se ocupando com as coisas de Deus, mas eles estavam usando do próprio tempo para se ocupar com suas próprias coisas, com aquilo que era individual e com aquilo que era terreno. E por mais que não houvesse pecado, não há pecado em buscar o próprio mantimento, em buscar salário, não há pecado nisso. Se o templo de Deus estava destruído, significava duas coisas: a carne não estava sendo abatida, não estava sendo enfraquecida, e o espírito não estava sendo, ou não estava sendo muito, fortalecido. Então, isso nos mostra que provavelmente o povo de Israel estava distante do Senhor, porque eles estavam passando mais tempo em lugares, em ambientes terrenos, do que no ambiente espiritual. Essa era a situação do povo de Israel nesse contexto. E nós aprendemos uma lição com isso. Porque muitas vezes nós passamos por algo semelhante. Muitas vezes a vida corriqueira do cotidiano nos afasta da presença de Deus. Porque nós somos templos do Espírito Santo a partir do Novo Testamento, da nova aliança entre Deus e o homem. E muitas vezes nós não estamos edificando a nós mesmos, edificando nós que somos esse templo. Mas nós estamos buscando apenas o mantimento do corpo, apenas aquilo que é terreno. O Espírito Santo não estava tendo mais toda aquela liberdade, todo aquele espaço para falar com o povo de Israel, porque o templo estava destruído. E se nós não estivermos cuidando muito bem da habitação do Espírito Santo que nós somos, desse templo que nós somos,
provavelmente nós não vamos ter bons momentos, boas experiências com o Espírito Santo, porque ele não vai ter um ambiente propício para se manifestar nas nossas vidas. Então já fica a pergunta: temos passado mais tempo nos ambientes naturais ou nos ambientes sobrenaturais, adorando a Deus ou buscando mantimento terreno, mesmo daquilo que não é pecado? Temos passado tempo na igreja, com a igreja e sendo a igreja? Do contrário, nós estamos nos assemelhando ao povo de Israel, que aqui está sendo advertido. E caso esse seja o nosso caso, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, no versículo 6, que o Senhor não permitia que o povo de Israel prosperasse o tanto que eles estavam se esforçando nas coisas terrenas. Como assim? Eles semeavam muito, mas recolhiam pouco. Eles comiam, mas não se fartavam. Bebiam, mas não se saciavam. Se revestiam, mas ninguém se aquecia. E o que recebia salário, recebia num saco furado. Ou seja, parecia que nem salário ele recebia. O que a palavra de Deus está ensinando aqui é que o Senhor estava querendo chamar a atenção dos israelitas. De que forma? Fazendo com que eles não prosperassem o máximo possível nas coisas terrenas, para que eles se voltassem para Deus. Um exemplo aplicado a nós: se nós prosperarmos muito em uma coisa terrena, é muito provável que a gente vai gastar cada vez mais tempo e mais tempo naquilo e menos tempo para as coisas de Deus. Então é como se o Senhor não permitisse que a gente tivesse sucesso naquilo que está fora dos planos de Deus, que está nos afastando de Deus, para que nós coloquemos os nossos olhos nele. Pode ser que isso esteja acontecendo comigo ou com você, de você trabalhar muito, mas não ser promovido. E você estudar muito, mas não tirar as melhores notas, porque o Senhor está querendo chamar a sua atenção para você prosperar nas coisas espirituais, para você edificar um templo formoso espiritual. Nos versículos 5 e 7, o Senhor fala: considerai os vossos caminhos. Isso significa que era para o povo de Israel fazer uma autoanálise. E nós também devemos considerar os nossos caminhos de verdade, refletir de verdade. Será que os nossos caminhos... Será que temos andado no único caminho que leva a Deus ou em todos os outros dentro de uma porta larga que não leva a Deus? Porque é muito fácil se afastar de Deus, porque são muitos caminhos que nos afastam dele, mas só existe um caminho que vai nos aproximar dele: é edificar o templo do Espírito Santo, é ir para a igreja, é estar com a igreja, é ser a igreja, ser um adorador fiel a Deus. Amém? Agora vamos ao capítulo 2 de Ageu, no versículo 5, está escrito: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. E o versículo 8: minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No capítulo 2, o Senhor usou o profeta Ageu para falar para o povo de Israel para que eles se esforçassem, porque o Senhor Deus não queria um templo reconstruído menor, menos formoso do que o templo anterior. Ou seja, o Senhor queria mais dedicação dos israelitas para esse segundo templo. Isso também se aplica a nós, porque a nossa vida com Deus não pode regredir. O Senhor quer que ela progrida cada vez mais. Se o templo do Espírito Santo está forte, que ele fique cada vez mais forte, cada vez mais formoso, e que a presença do Espírito Santo possa se manifestar e habitar cada vez mais nas nossas vidas, que nós possamos cada vez mais manifestar o fruto do Espírito, os dons do Espírito, e não regredir, porque o Senhor não quer só uma segunda casa, ele não quer só um templo, não quer só uma morada, mas ele quer uma morada cada vez maior e melhor para a honra e para a glória do nome dele. Só que como nos versículos 5 e 8, o Senhor Deus está falando para o povo de Israel que ele ia prover o Espírito Santo, ou seja, direção, e também os próprios materiais para construir o templo. O Senhor também provê para nós os materiais para nós construirmos e edificarmos nós mesmos, que somos templo do Espírito Santo. E nessa palavra, os materiais eram a prata e o ouro. Mas para nós, os materiais são a graça de Deus, capacitadora, o Espírito Santo e o amor de Deus, que com certeza já estava presente no Antigo Testamento, é claro. Ou seja, o Senhor vai nos ajudar a construirmos uma segunda casa maior do que a da primeira. Nós só precisamos escolher por isso. Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala que o Senhor atua em nós tanto querer quanto efetuar.
Então, o Senhor Jesus definitivamente vai nos ajudar a reconstruir esse templo. Se o seu templo do Espírito Santo foi destruído, ou se ele está construído, que ele seja cada vez melhor e maior para a honra e para a glória de Deus. Amém? Então, a palavra de hoje é essa. Sobre nós não procrastinarmos a construção do templo de Deus ou a reconstrução do templo do Espírito Santo. E o Senhor quer nos ajudar. Para finalizar, fica a pergunta. Temos passado mais tempo em ambientes naturais, festas, clubes, na nossa casa, na escola, no trabalho, seja o que for, ou nos ambientes espirituais que vão além da igreja? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, lá ele está presente. Amém? Então fique com essa palavra, compartilhe nosso canal, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais e mais vidas para honrar para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade de você que me ouviu até aqui e que a palavra de Deus possa estar no coração de cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.